Bem, ah, hoje é dia 26 de abril de 2026 e já passou a febre, né, das premiações do Oscar, do BAFTA, do Golden Globes. E eu gostaria de só fazer uma ressalva que, na verdade, é uma coisa que todo mundo já comentou, todo mundo já falou, só que tem algumas coisas que não foram pontuadas, né? Sobre os filmes do Oscar. Se bem que, pra mim, o melhor filme do ano foi aquele filme que ganhou de filme estrangeiro, junto com o Frankenstein. E o Marty Supreme, uma coisa que me incomodou ali. O Marty Supreme, uma coisa que me incomodou foi a questão do Timothée Chalamet, assim. Ele parecer jovem, vamos dizer assim, pro papel. Mas, enfim, tem umas horas ali que fica. Ele parece um adolescente, assim. Eu acho que com o tempo, ele envelhecendo, vai ficar melhor. Ele vai ser um ator melhor. E sobre os dois principais filmes, né? Eu, na minha concepção, assim, são dois bons filmes. Eu não achei extraordinário. Assim, extraordinário eu acho que é Magnó. Extraordinário é Beleza Americana. Extraordinário é Parasita. Extraordinário é Clube da Luta, Seven. Mas, assim, falando assim especificamente sobre os Sinners lá, o Pecadores, né? A questão de apropriação cultural, né? Que todo mundo falou sobre a questão do blues, tal, a apropriação, né, dos negros, vamos dizer assim, do blues, que teve até o início do heavy metal, né, com Helter Skelter dos Beatles, mas tem gente que diz que o início do heavy metal foi, quem sabe, Blue Shear ali, Surge Lord Baltimore, ou o primeiro disco do Black Sabbath, que meio que o heavy metal, queira ou não, Led Zeppelin, de Purple, são bandas de praticamente todos homens brancos, né? Então, inclusive, teve um cantor da antiga aí, brasileiro, que meio que mencionou isso, né? Que o heavy metal meio que sugou essa questão, assim, do... Mas eu acho que o Pecadores, ele é muito... O diretor, né? Me fugiu o nome do cara que é o diretor do Pecadores, roteirista também, que ganhou o prêmio. Mas o Pecadores também, ele tem uma questão do negro perante o cinema americano também. Porque o negro, ele nunca teve uma representatividade, vamos dizer assim, nos filmes de zumbis. Porque o Pecadores, ele tem um pouco de áurea meio de filme de zumbi também, filme de vampiro e tal. Tirando filmes, os últimos filmes agora, de terror, que mudaram e tal, tiveram essa agenda meio woke, não sei o que. Nos filmes tradicionais, você não viu negros nos filmes de faroeste. Porque o Pecadores, ele é uma mistura de muitos estilos ali. Faroeste, filme de máfia, filme de gangue, vamos dizer assim, filme de zumbi, filme de vampiro. E meio que o negro americano, ele sempre ficou nessa... Até no filme de terror, vamos dizer assim, o negro nunca teve esse espaço. No filme de máfia, tem filmes de máfia aí que tem quase 4 horas e não tem um negro no filme. Você pega, por exemplo, filmes de vampiro também, filmes de máfia, filmes de vampiro, filmes de faroeste, todos esses filmes, os negros meio que foram escanteados, né? Escanteados, né? Eles deixaram de lado. E o Ryan Coogler, agora me lembrei o nome do diretor, o roteirista, ele pegou meio que, tipo, foi um morder, assoprar, na questão, tipo, roubaram nossas coisas, de certa forma, que foi o blues, foi a música americana, a música negra americana, que começou tudo isso, o Elvis Presley, que meio que também começou com essa questão, mas também os atores negros, eles ficaram sempre em segundo lugar. Eles nunca tiveram esse espaço nos filmes de zumbi, nunca tiveram espaço nos filmes de vampiro, nos filmes de faroeste, nos filmes de máfia. Tanto que o Ryan Coogler, ele pega e veste os dois personagens. Até nos filmes de irlandês, máfia irlandesa, os negros nunca tiveram muita vez ali. Então ele veste, né, os dois lá, o Ruth e Raquel,
um como um mafioso típico italiano-americano e o outro vestido de irlandês-americano, né? Então, essa coisa meio Scorsese, né? Que o Scorsese fez com os Infiltrados, máfia irlandesa e corrupção irlandesa, americana, e o italiano, né? Essa coisa do Goodfellas, Godfather, essas coisas assim. Aquele filme do Sam Mendes também com Tom Hanks, que tem o Jude Law, tem então, o Paul Newman. Então, assim, eu acho que é muito mais do que isso na apropriação, mas também são filmes... O Pecadores, ele é um filme que jamais existiria se não fosse feito por um escritor, roteirista negro. Jamais existiria esse filme. Jamais existiria. Porque os dois personagens, que é feito só pelo Michael Jordan, os dois personagens, né, feito pelo Michael Jordan, você pega aqui roupa italiana, grife irlandesa, zumbis, vampiros, terror, todos esses tipos de cinema que os negros foram chutados, os negros não foram aproveitados. Então, meio que é uma carta de repúdio, é uma carta de não, a gente gostaria de pertencer a isso. Então, eu acho que mais do que tudo, eu acho que o Pecadores, ele, pra mim não é um filme extraordinário, tá? Eu não acho. Eu acho, na minha opinião, um filme nota 7, 7,5. Não, eu não acho tudo isso. Eu acho, inclusive, um exagero. Ele é muito exagerado, assim, muito exagerado os elogios pra ele. Mas, tipo, é isso. É tipo, essa coisa que tirando do Django pra cá, mas assim, o negro americano, ele nunca foi colocado nesse protagonismo. Então, Ryan Coogler, ele foi dirigir um filme, ele tinha dirigido Creed, dirigiu Pantera Negra, e ele pensou em fazer um filme onde ele pudesse colocar atores negros num estilo de filme que os negros sempre foram, nunca tiveram chance. Vamos falar um português bem claro. Quando tu fala na parte de filme de gangster, por exemplo, e faroeste, é aquele filme do Walter Hill, O Último Matador, com o Bruce Willis, que é aquele faroeste que já tem pistola quadrada, metralhadora, que é aquele faroeste Sam Peckinpah, assim, não, de estilos diferentes, mas é aquele faroeste que já tem metralhadora, já tem 12, é um faroeste já pós Primeira Guerra. Colocou o negro inserido ali, colocou o negro inserido na Guerra da Bebida, da Lei Seca, colocou o negro em Drácula, colocou o negro no filme de terror, colocou o negro no The Walking Dead, colocou o negro, entendeu? Então é muito mais do que isso. Eu acho que o Pecadores, ele é muito mais do que essa coisa, roubaram a cultura do negro, roubaram não sei o quê, mas ele introduz o negro em personagens ali, o Ruth e Raquel lá, os gêmeos, que daí tem um problema também, que eu achei essa coisa muito preto no branco, um tá sempre sorrindo, o outro sério, não sei o que, ali eu já achei meio paia, ali eu achei que tem uma hora que enche o saco durante o filme, o final eu achei ruim, assim, eu acho que é um final assim que ser meio Tarantino demais, e eu acho que tem um cara que sabe fazer isso, que é o Quentin Tarantino, daí vem uma pessoa querer imitar e daí não fica legal. Eu acho que é tipo o Conor McGregor, ele sabe fazer o trash talk dele lá, daí vem alguém imitar, fica ridículo. Uma pessoa sabe fazer, daí vem outra pessoa querer imitar e fica ridículo. Eu achei que aquele final do Pecadores eu achei ridículo. Eu acho que tem uma hora ali que daria pra terminar ali facilmente, ou achar um final alternativo que casasse mais com a história. Casasse mais com a história, vamos dizer assim. Ele fica... Aquele final ali, ele é meio... Eu não sei. Mas realmente é isso. É isso. De forma prática, é essa a questão de ver que o negro sempre foi escanteado no filme de máfia. O negro sempre foi esculachado de não ter nem pertencimento. Não ter nem, por exemplo, no Poderoso Chefão, tem aquela cena lá, que é uma cena até que são diálogos toscos e ridículos entre se eu não me engano é Victor Strati, Barzini e o Don Corleone, tá lá o Cone, o Tattaglia, e eles ficam falando, o Victor Strati levanta e fala uma conversa extremamente racista.
E assim, no próprio filme Os Infiltrados, o Departed, do Scorsese, lá que tem um personagem lá, o Dignan lá, que é um personagem extremamente racista, e tu vê assim que parece que o negro sempre tem aquela coisa meio que secondo, aquela coisa meio secundária, aquela coisa que nunca tem aquele protagonismo. E nesse filme do Pecadores, ele é um filme feito por um diretor negro, um escritor negro, um roteirista negro, que pegou e fez o filme com o... Não, vamos introduzir esse cara que sempre foi excluído, essa pessoa que nunca teve chance nesse tipo de filme, a gente vai colocar aqui. E daí, num filme só, é aquela coisa de matar 2, 3 coelhos com uma paulada só. Ele colocou o negro num filme de máfia, num filme de faroeste, num filme de gangue, num filme de máfia pós-guerra, Primeira Guerra, entre Primeira e Segunda, e Zumbis e Drácula, filme de vampiro. Entende? Então, tu vê que aqui, esse período antes do século XX, onde o negro nunca teve chance nesse tipo de cinema. E então ele trajeou, ele vestiu, né, os dois Michael Jordan lá, o Ruth e Raquel, de uma forma, como se fosse um mundo paralelo. Tipo, a gente merece pertencer a essa questão. Eu acho que é muito mais do que isso. O Ryan Coogler, ele fez isso, de uma forma simples, de uma forma singela, honesta. O final, eu achei ali meio... Aquele final é... Mas assim... E algumas coisas também alguns erros ali de sequência, por exemplo, aquela cena que parece ter muito mais gente, mas assim são coisas que imperceptíveis, né? Você pega, por exemplo, o Frankenstein, por exemplo, o bicho lá muda de tamanho, e daí talvez tenha uma linguagem cinematográfica ali que meio que responde essa pergunta. Mas, no geral, é isso. É um filme nota 7, 7,5, é um bom filme. Só. Assim, eu acho que o erro é quando a gente quer forçar uma coisa que é extraordinária quando na verdade é apenas boa. Apenas boa. Não é extraordinário. É bom. Bom. Bom, vírgula. Não é um extraordinário ponto, né? Então... Mas mereceu estar entre os 10 aí. Mas é essa questão, né? Introduziu o negro em vários estilos de cinema que o negro nunca teve chance, nunca teve lugar, né? Nunca teve lugar de fala.